Rumores estão circulando na internet sobre a situação de CM Punk na WWE. Algumas especulações sugerem que nem tudo está bem nos bastidores e que as tensões entre CM Punk e a TKO teriam aumentado nos últimos meses. Conhecido por nunca fugir das controvérsias, Punk sempre foi uma figura imprescindível na luta livre. E se realmente existirem problemas nos bastidores da WWE, uma saída da empresa jamais pode ser totalmente descartada. Mesmo aos 40 e poucos anos de idade, Punk continua sendo uma das maiores estrelas da indústria, um grande atrativo de público e um talento de nível mundial. Isso significa que ele ainda tem tempo para escrever novos capítulos em sua carreira antes da sua aposentadoria. Por isso, a possibilidade de um retorno à AEW inevitavelmente chama a atenção. Uma eventual volta de CM Punk à empresa de Tony Khan seria uma das maiores histórias da luta livre moderna, especialmente considerando toda a polêmica que cercou a sua saída em 2023. Embora o cenário pareça muito improvável no momento, o histórico de CM Punk prova que praticamente nada é impossível na luta livre profissional. A grande questão é se ambas as partes estariam dispostas a deixar o passado para trás e trabalhar juntos novamente. Então galera, fica com a gente aqui nesse vídeo que já eu vou falar um pouco mais sobre isso. E pra quem não lembra, CM Punk deixou a AEW nas piores circunstâncias possíveis. A passagem de CM Punk pela AEW ficou marcado tanto por momentos brilhantes quanto por grandes controvérsias. Após retornar à luta livre em uma das estreias mais impactantes da história, Punk trouxe ainda mais prestígio à AEW e participou de rivalidades memoráveis contra nomes como Darby Allin, Eddie Kingston e MJF. No entanto, os problemas começaram a surgir durante a sua rivalidade com Hangman Adam Page, quando os comentários fora do roteiro criaram desconforto nos bastidores. A situação explodiu de vez após o All Out de 2022, quando Punk protagonizou uma polêmica coletiva de imprensa que acabou culminando em uma briga nos bastidores com os membros do The Elite, os Young Bucks e Kenny Omega. Para quem não lembra, o episódio gerou suspensões, meses de especulações e uma enorme repercussão negativa que dominou as manchetes da luta livre por muito, mas muito tempo. E após retornar de lesão, Punk passou a ser a principal estrela do Collision, programa que parecia ter sido criado em grande parte para acomodá-lo. Mesmo assim, novos conflitos surgiram. O estopim aconteceu antes do All-In em Londres de 2023, quando uma nova confusão nos bastidores envolvendo Jack Barry resultou em sua demissão da AEW, considerando que Tony Khan havia apostado fortemente em CM Punk, lhe dado destaque, liberdade criativa e tratamento de estrela principal em sua companhia. Muitos enxergaram sua saída como uma oportunidade desperdiçada. E por tudo que aconteceu, galera, é justo dizer que existe um histórico significativo de ressentimentos e controvérsias entre CM Punk e All Elite Wrestling, o que torna qualquer possível retorno um assunto extremamente complexo e sensível para alguns fãs. A volta de CM Punk para All Elite Wrestling seria uma das maiores da história da luta livre. Independentemente do passado, uma saída de CM Punk da WWE, seguida de um retorno a All Elite Wrestling, seria uma das maiores histórias da luta livre moderna. Afinal de contas, sua chegada a All Elite Wrestling, sua saída da empresa e o seu retorno à WWE já foram acontecimentos que dominaram as manchetes da indústria. Caso CM Punk reapareça na AEW após deixar a empresa em circunstâncias tão conturbadas, a atenção do público seria imediata. Isso vocês podem ter certeza. Muitos fãs voltariam a acompanhar a programação apenas para ver como essa história se desenvolveria. Com a AEW vivendo uma fase positiva no momento, a contratação de CM Punk certamente geraria um aumento significativo de interesse na empresa, na audiência e na venda de ingressos, já que
que ele continua sendo um nome comprovadamente capaz de atrair o público. A história da luta livre também mostra que reconciliações aparentemente impossíveis acontecem com frequência. Ao longo dos anos, diversos grandes nomes deixaram rivalidades pessoais para trás. Hulk Hogan, Stone Cold Steve Austin e Ultimate Warrior eventualmente resolveram suas diferenças com Vince McMahon. Da mesma forma, Bret Hart e Shawn Michaels conseguiram superar anos de animosidade, enquanto o próprio CM Punk e Triple H encontraram uma forma de trabalhar juntos novamente na WWE. Por isso, galera, eu falo com vocês que, embora pareça improvável e talvez até impossível, não seria a primeira vez que a luta livre testemunharia antigos rivais deixando o passado para trás. Ainda assim, uma reconciliação entre CM Punk e figuras como Tony Khan, Hangman Adam Page, Kenny Omega e os Young Bucks e talvez até Jack Perry continua sendo um cenário extremamente difícil de se imaginar, mesmo para os padrões imprevisíveis da luta livre profissional atualmente. Mas aí, na cabeça de muitos fãs, deve acontecer a seguinte situação: Tony Khan deve evitar uma nova contratação de CM Punk. Se CM Punk deixar a WWE e ficar disponível no mercado novamente, seria uma enorme surpresa vê-lo retornando a All Elite Wrestling. Nos últimos anos, Tony Khan demonstrou evolução como presidente e booker, e seria necessário um cenário muito, mas muito específico para que ele considerasse trazer de volta CM Punk, considerando o impacto negativo que as controvérsias envolvendo o lutador tiveram sobre a empresa. A relação risco-recompensa simplesmente não parece favorável. Para pensar, uma nova contratação de CM Punk poderia reacender tensões nos bastidores, justamente em um momento em que a AEW aparenta viver um ambiente muito mais estável. Além disso, sempre existiria a preocupação com a relação dele com os membros do The Elites, como Kenny Omega, os Young Bucks, Hangman Adam Page, além de outros nomes ligados aos conflitos do passado. Aí também tem um outro fator muito importante, é que a AEW conseguiu se reconstruir após a saída de CM Punk. A empresa voltou a ganhar impulso apostando em talentos próprios e em estrelas que cresceram dentro da promoção, sem depender exclusivamente de contratações de grande impacto para gerar aquela atenção do público. E é claro, gente, é claro, na luta livre nunca se deve dizer nunca. Reconciliações improváveis já aconteceram diversas vezes. Porém, olhando para a situação atual, um retorno de CM Punk à AEW parece extremamente improvável. A empresa seguiu em frente, encontrou novos caminhos para crescer e, nesse momento, parece muito mais interessada em fortalecer sua própria identidade do que revisitar um capítulo tão conturbado da sua história recente. Mas agora, galera, agora fala pra mim, o que você acha aí dessa possível saída de CM Punk da WWE e talvez até uma ida de CM Punk para a All Elite Wrestling? Você acha que uma dessas coisas realmente pode acontecer? Ou você acha que isso tudo é pura maluquice e puro sensacionalismo? Não esqueça de deixar a sua opinião aqui embaixo nos comentários. Então, galera, também não esquece de curtir esse vídeo, se inscrever no canal, ativar o sininho e comentar aí embaixo tudo isso que eu passei pra vocês, beleza? E o mais importante, é claro, somos Pro Wrestling. Valeu e fui!